contra o México, vitória por 2-1 aí da seleção brasileira sub-20, um amistoso preparatório aí da equipe comandada pelo Ramon Dias. O Arthur Dias, zagueiro, Ramon Menezes, né? Ramon Dias é do Corinthians, Ramon Menezes, o treinador da seleção brasileira. O Arthur Dias, zagueiro, começou jogando, o Léo Derick também, né? Então 2 jogadores na defesa da seleção brasileira são da base do Atlético, os 2 titulares do sub-20 do Atlético também. O Arthur Dias tem 17 anos, é 2007. Nascido em 2007, já jogando pela seleção brasileira sub-20 como um titular. E o Léo Derick tem 18 anos, nascido em 2006. Ao longo da partida entrou o João Cruz. E aí o João Cruz todo mundo já conhece, né? O jogador que ganhou muito espaço no Atlético nesse momento, jogador que até briga para ser titular do Furacão, foi convocado pela seleção brasileira sub-20 também, entrou ao longo da partida. E mudou o jogo, né? O João Cruz dá 2 assistências. Na primeira ele bate o escanteio e cruza na cabeça do Arthur Dias para fazer o primeiro gol. Então o gol é inteiro atleticano, digamos assim, né? Porque o João Cruz cruza e aí o Arthur Dias cabeceia pro fundo da rede para fazer o primeiro. E no segundo gol, aí o João Cruz dá uma linda enfiada de bola pro Ryan do Vasco, que completa pro fundo da rede. Então assim, João Cruz com 2 assistências, entrou no segundo tempo, deu 2 assistências e fez o Brasil sair com um grande resultado aí na partida contra o México. O Arthur Dias de cabeça, né? Um zagueiro do Atlético não marca de cabeça desde o gol do Kaique Rocha em novembro do ano passado. Né? Então, assim, é uma característica que nesse momento no elenco do Atlético, contra o Grêmio, exatamente, não existe nesse momento no elenco do Atlético, né? E o Léo Derick aparece muito bem também, um cara de muita velocidade, um jogador de muito apoio pelo lado esquerdo, tanto que joga como ponta em vários momentos pelo Atlético, já foi a segunda convocação dele para a seleção brasileira sub-20, e é um jogador que, quando se tem Lucas Esquivel e Fernando, jogadores mais construtivos, mais de construção de jogo, falta um pouco de apoio pela lateral esquerda. E o Léo Derick tem essa característica. Então, assim, trago isso para puxar um gancho muito interessante aqui, porque a gente fala tanto que o Atlético não se reforçou, que o Atlético decidiu não se reforçar, não teve peças para utilizar nesse restante de temporada, contratou só o Praxedes e o Marcos Vitor. Mas na base dá para encontrar soluções. O principal reforço do Atlético, talvez, na janela foi o João Cruz. O principal reforço foi o João Cruz. E aí o Atlético poderia encontrar na base também algumas soluções. O Atlético tem 4 zagueiros agora, com a chegada do Marcos Vitor, né? Mas tem Thiago Heleno, Kaique Rocha, Matheus Gamarra e o Marcos Vitor. O Arthur Dias, um prospecto muito grande, poderia ter uma chance também ali. Talvez pode ser uma solução, e é complicado falar isso, né? Jogadores da base tão jovens poderiam ser solução para um ano tão importante. Mas no estágio que o Atlético chegou, talvez seja necessário. Né, dá pra aproveitar. Tiveram destaque os 3, né? O Arthur Dias com o gol, o Léo Derick com uma atuação bem interessante e o João Cruz com 2 assistências no jogo da seleção brasileira sub-20 contra o México, né? O Furacão ainda tá treinando, o técnico Martim Verni comandou mais um treino na manhã dessa sexta-feira. O Atlético vai encarar o Vasco só na quarta-feira próxima, no dia 11 de setembro, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Mas esses destaques da base podem aparecer aí como boas opções pro restante da temporada do Furacão. Eu acho inviável, na verdade, você tem que colocar nas costas desses garotos. Lógico. Né, um ano tão importante por falta de investimento. Né? Um ano que deveria e prometia ser muito diferente. Então eu acho muito difícil que isso seja feito, sabe? Não acho que seja um planejamento Atlético colocá-los de qualquer jeito, e nunca o Atlético fez isso. Né? Então, assim, precisa de muito para o Atlético evoluir. Infelizmente, não tem mais tempo, não tem mais não tem mais mercado, a não ser que você pegue jogadores sem contrato. E como você vai encontrar jogadores sem contrato que realmente vão fazer dentro diferença? do teto, né? E pagando dentro do teto ainda, diferente do Corinthians contratando o Memphis, por exemplo, exatamente. Pagando 2,5 mil por mês, né? Mas pagando? Não, prometendo pagar, né? Isso. Prometendo pagar são saber. coisas diferentes. Só pra saber. Mas o que eu quero dizer como você vai colocar esses meninos porque eles estão indo bem no sub-20 sem nenhum lastro profissional para jogar no profissional nesse ano, com a expectativa alta que o torcedor tem e em jogos importantes. Tive uma ideia. Vamos contratar então um zagueiro lá do Bahia que tem 5 jogos no ano. Quinto reserva. Vamos contratar um zagueiro do Bahia com 5 jogos que vale no ano. mais? Você usar o Arthur Dias ou o mais Marcos usar Vitor? o Marcão, o Lucas Belezio, o Arthur Dias. Se for pra contratar o Marcos Vitor, desculpa, ele pode ser excelente, ele pode ser o novo Beckenbauer, não interessa se ele é bom. Interessa que em 2 anos ele jogou menos de 20 jogos, ele é um cara que não jogou praticamente o Campeonato Brasileiro, jogou um jogo no passado do Brasileiro, só jogou Baiano e Copa do Nordeste. Inexperiência contra adversários. por inexperiência, é melhor apostar no jogador que tá aqui. É claro.
É claro. Dentro da cultura do clube. Porque adaptado. a questão não é que você contratar o Marcos Vitor. Você pode contratar o Marcos Vitor. Você pode colocar o Arthur Dias. Você pode colocar o Beleze. Você pode colocar o Marcão. A questão é, eles não podem ser a solução. E o Atlético tem um problema crônico na zaga, desde que perdeu Pedro Henrique, Kaká, Zé Ivaldo e não contratou ninguém pro lugar. E o Kaique Rocha não sustenta pra jogar de titular. Ele pode fazer boas partidas, mas ele não aguenta jogar quarta e domingo no nível que o Atlético necessita, ainda mais jogando assim como o Varini joga. E aí o Marcos Vitor não pode ser a solução. Se tivesse 2 zagueiros, se tivesse trazido o Gemerson aquela vez, que é um zagueiro experiente, que veste a camisa. Sim. Ele pode ir mal, inclusive. Exatamente. Só que você traz o Marcos Vitor pra ser mais uma opção. E ele se prova ser a melhor opção, com 2 mais experientes, o Gemerson mais experiente, o Kaique Rocha é mais jovem, mas já vem jogando. Você tá com o elenco fechado pra posição. Só que o Atlético não fez isso. O Atlético pegou no ano do centenário dele, fez o segundo maior investimento da história, contratou jogadores muito questionáveis e agora não teve dinheiro pra investir onde precisava. Essa é a grande realidade. Agora não quis abrir o cofre, no caso. Já que é pra trazer Marcos... Tem dinheiro, tem. Dinheiro tem, porque vendeu o Bento e tem dinheiro. Pra trazer Marcos Vitor, eu prefiro muito mais dar uma oportunidade pra um dos garotos que já estão lá. Concordo. Agora concordo, 100%. a vaca já foi pro brejo. Eu concordo 100%. A janela fechou, o Atlético não vai contratar um jogador livre como o Corinthians contratou o Depay hoje por uma bala, porque esses caras vão pedir uma bala. O limite de estrangeiros no Atlético também já tá no talo.